Olá! Antes de mais, é importante sublinhar que a informação que vamos apresentar se baseia inteiramente em factos documentados, atas de assembleias oficiais, comunicações por escrito e compromissos diretos que foram assumidos pela administração. Para percebermos o contexto de tudo isto, o melhor é começarmos mesmo pelo princípio, com as palavras do próprio administrador, retiradas da ata oficial da Assembleia de 7 de junho de 2025. A ideia de criar uma comissão de proprietários partiu originalmente do próprio administrador. Este é o ponto de partida fundamental. Nas suas palavras exatas, e passo a citar, o administrador solicitou a todos os proprietários que se organizem para que esta identifique uma comissão para mais fácil acesso à administração, no sentido a que esta eventual comissão possa submeter à votação de todos os consortes e estes votem e, por conseguinte, seja mandatada à administração para proceder às diligências que venham a ser deliberadas pela maioria democrática. Ou seja, foi o administrador que pediu aos proprietários que se organizassem numa comissão. Agora vamos olhar para a sequência de acontecimentos que se seguiram a esta proposta inicial. O que vamos ver é que emerge um padrão muito claro. 4 meses depois, em outubro, os proprietários fizeram exatamente o que foi pedido. Foi apresentada uma proposta formal para criar essa comissão, mas, na Assembleia, o administrador recusou-se a permitir que a proposta fosse votada. E o que é curioso é que logo no mês seguinte, em novembro, a própria empresa da administração, a Cacasas, propôs por escrito a todos os proprietários exatamente a mesma ideia de uma comissão no seu plano estratégico de intervenção. Em dezembro, depois de uma reunião informal de proprietários, onde ficou claro que havia um apoio esmagador para avançar, chegou-se a um acordo. Para evitar os custos de uma Assembleia Geral extraordinária, os proprietários aceitaram o compromisso direto da administração de que todos os seus 5 pontos prioritários seriam incluídos na ordem de trabalhos da Assembleia seguinte. Já em fevereiro de 2026, os proprietários enviaram uma carta registada aqui da Casas, como manda a lei, para confirmar formalmente os pontos para a ordem de trabalhos. Essa carta nunca obteve resposta. Em março, numa reunião presencial, uma representante da Cacasas voltou a confirmar verbalmente que os pontos seriam de facto incluídos na agenda. E é importante notar que esta promessa foi feita na presença da própria advogada do condomínio. O primeiro trimestre de 2026 termina sem que a Assembleia obrigatória por lei tenha sido convocada. Com todas as outras vias de diálogo esgotadas, os proprietários exerceram o seu direito legal e entregaram uma petição formal para forçar a realização dessa Assembleia. A reação surgiu no dia seguinte. Apareceu uma convocatória para uma Assembleia no dia 18 de abril. No entanto, como podemos ver na tabela, esta convocatória quebrou o padrão estabelecido. A data do carimbo dos Correios não bate certo com a data do documento e foi enviada sem a documentação de suporte que sempre acompanhou as convocatórias anteriores. Pouco depois, numa comunicação a todos os proprietários, a administração descreveu a comissão, a mesma que eles próprios tinham proposto 2 vezes como, e cito, uma terceira estrutura paralela que causa legítima perplexidade. Nessa mesma comunicação afirmaram também que nunca se opuseram a uma votação sobre o contrato, algo que contradiz diretamente as atas da Assembleia de outubro. E toda esta cronologia leva-nos à questão central. A Assembleia 18 de abril. Há 4 pontos na ordem de trabalhos que, por si só, mostram porque é que é tão necessária uma fiscalização independente. Primeiro, o enquadramento legal. O problema é que a convocatória usa uma linguagem alarmista, falando de uma não existência do condomínio. A consequência é que os proprietários são chamados a votar com base numa premissa que, na verdade, contradiz o parecer da própria advogada do condomínio. Segundo ponto, as contas de 2025. O problema aqui é muito simples. Pede-se a aprovação das contas sem ter sido partilhada qualquer documentação financeira. Nem sequer se sabe quem tem acesso à conta bancária. A consequência é que se espera que os proprietários aprovem as contas de um ano inteiro às cegas, sem qualquer supervisão sobre o seu dinheiro. O ponto 6 propõe um cheque em branco. O problema é que se propõe uma cota extraordinária para 16 categorias de obras, mas sem especificar um único valor. Para além disso, a administração tem um interesse financeiro direto, uma comissão de 5% sobre o total aprovado. A consequência é que os proprietários arriscam-se a aprovar uma despesa ilimitada, sem qualquer controle dos custos ou do claro conflito de interesses. Por fim, o ponto 7. Pede-se autorização para o administrador assinar contratos de arrendamento de 5 anos sobre as áreas comuns. O problema? Nenhuma proposta, nenhum valor, nenhum termos foram partilhados. A consequência é que um contrato de longo prazo, que pode ir até 2031, pode ser assinado em nome de todos, com cláusulas que ninguém viu. É precisamente por causa de tudo isto que a Assembleia convocada pelos proprietários para o dia 25 de abril se apresenta como a solução necessária e construtiva. É muito importante que isto fique claro. Fiscalização não é o mesmo que confronto.
Uma comissão de proprietários não serve para interferir na gestão, mas sim para acompanhar, para fazer perguntas e para garantir que aquilo que é decidido e votado por todos é de facto implementado corretamente. Participar na Assembleia do dia 25 de Abril é muito simples. Há 3 formas de o fazer. Presencialmente, no condomínio, às 10 da manhã, online, através de Zoom, para quem está longe, ou, se não for de todo possível, por procuração, autorizando outro proprietário a votar em seu nome. E assim, a história fecha o círculo. A ideia de criar uma comissão foi do administrador. Os proprietários aceitaram o desafio e organizaram-se para a criar. No dia 25 de abril temos a oportunidade de a tornar real, juntos. Para qualquer informação adicional, para pedir o link do Zoom ou formulário de procuração, basta enviar um e-mail para aj.comunicação.team@gmail.com.